Pere, 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 pere. 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 Cacha. Você ter várias ferramentas é importante. Imagina que você é um mecânico e você está chegando lá para fazer um concerto, mas você só tem martelo. Você vai usar martelo para tudo? Não. Vai ter coisa que você vai precisar de uma chave de fenda, uma chave inglesa, um serrote. Porque cada ser humano é único, com demandas únicas e situações únicas. Então não adianta eu querer fazer uma terapia meio, entre aspas, igual para todo mundo, porque eu não vou ter o mesmo resultado. A mente é subjetiva. Mais uma vez, colocamos o nosso barco para explorar o oceano de assuntos inexplorados. E a 3M é esse podcast que fala de temas relacionados à mente humana. E meu nome é Brendo Augusto, eu sou o condutor dessa jornada. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que é um grande amigo, que é o Vinícius França. Para quem não conhece o Vinícius, ele é um dos maiores hipnoterapeutas do Brasil. Mas ele não trabalha só com hipnose. Ele integra todo um processo de várias terapias. É um cara que conhece bastante a mente humana. E é um prazer ter o Vinícius França para a gente bater um papo aqui hoje sobre terapias. Salve, meu irmão. Cara, primeiramente, eu sou grato por toda essa rasgação de seda que você fez aí, né? Você sabe que, como eu disse, quando eu comecei na hipnose, você foi um dos caras que eu tive como exemplo. E você não imagina o quanto eu fico feliz de hoje eu poder chamar você de amigo. Cara, é algo totalmente assim, inesperado. E é o que você falou, tô nessa de terapias aí, já tem uma caminhadinha, né? Apesar de eu trabalhar com hipnose, eu não comecei com hipnose, eu comecei com outras terapias e elas ainda fazem parte do meu leque. Eu estou aqui na cidade de Guarulhos, São Paulo, é onde eu atendo atualmente, onde eu moro, e já tem mais ou menos 6 anos que eu tenho meu espaço terapêutico aqui na cidade, e eu comecei por uma linha mais diferenciada, né, que são aquelas terapias mais complementares, que as pessoas não têm tanto acesso, ou às vezes não coloca tanta fé no resultado, porque tem muito misticismo em volta, até mesmo a própria hipnose, né? Você é hipnoterapeuta, você sabe que a gente tem que desmistificar a hipnose quase sempre para o paciente. O mesmo com essas terapias. As pessoas pensam, quando a gente fala de terapia holística, as pessoas pensam que é terapia de macumba, né? Quando, na verdade, terapia holística é toda e qualquer terapia que vê o ser humano como um todo. Então, é corpo, mente e espírito tudo integrado. Então, você vai, na terapia holística, você busca trabalhar os três ao mesmo tempo. Diferente de, por exemplo, uma fisioterapia, você vai trabalhar o físico. Na hipnoterapia, você vai trabalhar a mente. Numa prática religiosa, você vai trabalhar o espírito. Na terapia holística, o foco é trabalhar tudo ao mesmo tempo, se possível. Maravilhoso. E, cara, é por esse motivo que eu trouxe você para a gente bater um papo sobre isso, porque muita gente acha que a hipnoterapia existe só um modo de trabalhar, existe só um modo de trabalhar com psicologia, e eu gosto do seu modo de trabalho porque você tem essa visão que ela é sistêmica, né? Você tem vários pontos para serem trabalhados, e eu acho que essa integração de várias ferramentas, ela enriquece o processo terapêutico e a gente consegue trabalhar com todas as pessoas. Então, cara, a admiração ela é recíproca. Seja bem-vindo à 3M, mas antes da gente começar, bora soltar a vinheta. Seja muito bem-vindo ao Universo 3M Podcast, um podcast inteligente para te fazer pensar fora da caixa. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente.
Meu brother, para a gente começar esse papo, eu queria saber um pouquinho mais desse seu começo, já que você falou que você não começou com a hipnose. Como é que foi esse despertar do Vinícius para terapia? Como é que se iniciou essa sua jornada como terapeuta? Bom, vamos lá. Cara, eu desde moleque sempre gostei dessas práticas mais alternativas, mais holísticas, até por conta da espiritualidade, da crença espiritual que eu carregava, eu acabava caindo muito nesses cursos, só que eu fazia para mim. Eu nunca imaginei que isso seria um meio de trabalho, né? A grande maioria das pessoas não sabe, mas antes de eu fazer terapia, de eu viver de terapia, eu era funcionário público, concursado. Eu era policial federal. E aí, deu uns 5 minutos, eu surtei, saí dessa loucura que era a polícia, né? Para mim não serviu naquele momento, nada contra quem está lá, e vim trabalhar para mim. E quando eu vim trabalhar para mim, apareceu a oportunidade de eu comprar uma série de peças que formavam uma loja esotérica. E eu comprei essa loja, tipo, era um lote fechado. E eu montei aqui onde eu estou instalado hoje, que é um espaço que era do meu pai já, que estava vazio. E aí ficou a loja aqui e, de repente, tinha uma sala vazia. Era uma antiga sala de reunião de vidro. E meu pai deu a brilhante ideia, falou, por que você não começa a atender aí? Eu falei, como assim? Ele falou, aquele monte de curso que você vive fazendo, não tem a ver? Eu falei, poxa, tem, né? Até que tem. Ele falou, então por que você não começa a atender aí? Eu falei, boa ideia. E eu comecei, e a ideia foi o seguinte, né? A terapia, ela era para ser um complemento da loja. Meu foco era a loja. Só que em algum momento, a coisa se inverteu. A terapia virou o principal e a loja virou um complemento. Que foi quando a gente se conheceu. Você chegou até a vir aqui na época que ainda tinha loja, né? E aí, depois de um tempo, a loja acabou perdendo o sentido. Então, não tinha mais por que ter a loja, porque vendia muito pouco. O trabalho, a manutenção, o custo para ter a loja acabava sendo muito caro. E eu acabei desmontando a loja e ficando só em terapia. E nesses processos, claro, né? Você começa a ver a coisa andando, você vai investir mais nela. Então foi onde eu fui buscar outras práticas terapêuticas, foi onde eu conheci a hipnose, a PNL, fiz minha pós em psicanálise, mergulhei de cabeça mesmo nesse mundo e estou aqui 6 anos depois, vivendo dessa loucura que foi a coisa que me trouxe mais sanidade na vida, na verdade, né? Que maravilhoso. E foi um grande salto, assim, né? Sair de um cargo público para trabalhar com terapia, com um lado mais holístico. E inicialmente, assim, quais são essas formações que você teve terapêuticas? A principal ferramenta, que é uma que eu carrego até hoje, né, são as cartas, o tarô e o baralho cigano. Que, na verdade, não houve uma formação, um curso formal. Eu aprendi, assim, de uma tradição meio que oral, né, que era uma tradição de uma família. Eu fui o único de fora da família que foi ensinado. E isso eu tinha 10, 11 anos de idade. Então fazem quase 20 anos, né, que eu tô nessa. E aí entra o reiki, a radiestesia, um pouco de astrologia, um pouco de terapia dos chakras. E foi nessa linha que eu comecei. E nisso tudo também, eu já era participante de sessões de ayahuasca há muito tempo. E eu senti a necessidade de começar a abrir meus próprios rituais. Então foi onde eu trouxe a ayahuasca para o meu espaço, para começar a trabalhar com ela, ministrar a ayahuasca para as pessoas, porque eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica. Então, no princípio, eu tinha basicamente 4 terapias, que era o reiki, a terapia de chakras, o baralho, o tarô e a radiestesia. Pouco tempo depois entra a ayahuasca, e depois vem as terapias mais psicoterapias, né? Então, a hipnose, a PNL, a constelação familiar. E nesse processo eu fui buscar outros processos também, outras terapias, que eu achava que agregariam. Então, fui fazer o curso de auriculoterapia, e entre outras coisas, que depois eu acabei optando por não agregar, porque naquele momento não fez sentido para mim. Mas está aqui guardado na gaveta, talvez eles retornem em algum momento. Se aparecer alguém com uma queixa específica, né, a gente tem a ferramenta para poder atuar. Muito legal. Então, você começou numa linha mais energética, mais holística. E o legal do tarô, eu acho que a gente pode fazer depois um podcast só para falar do tarô, porque o tarô ele conta uma história, né, Vinícius?
E e é uma história de transformação do ser humano, né? É uma história de transformação da gente, né? Que é o próprio herói da jornada, né? O louco que começa ali nessa jornada maluca e chega a conquistar o mundo, né? E passa por todos esses processos, a transformação. É maravilhoso. É um conhecimento maravilhoso, mas não vamos aprofundar no tarô. Vamos deixar um episódio só para a gente falar disso. Eu quero entender um pouquinho como é que você chegou na hipnose. Começou a trabalhar com hipnoterapia. Como é que foi isso? Como é que foi esse primeiro contato? E como isso transformou a sua visão terapêutica? Cara, vamos lá. Eu muitas vezes sentia que faltava coisas. Então, por exemplo, foi uma época que começou a dar-se visibilidade para as doenças da mente, né? Porque elas sempre estiveram aí, mas a gente começou a dar mais visibilidade para ansiedade e depressão. Então, amigos próximos começaram a ser diagnosticados com esses problemas. E com as minhas terapias eu conseguia ajudar, mas eu não conseguia chegar lá no cerne daquela questão de uma forma tão precisa e cirúrgica que nem a hipnose nos permite, né? E eu ficava, caramba, né? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. E foi uma época que foi onde tudo começou, basicamente. Eu comecei no começo da hipnose, né? Então, era a época que tinha lá aquela playlist de Aprenda Hipnose do Zero, hipnose de entretenimento. E nisso, um colega tinha feito um curso com o Valtresca, um dos primeiros cursos de hipnose clínica. E ele falou, cara, eu fiz um curso assim, assim, assado, de hipnose. Aí eu falei, mas, tipo, cara, como que eu vou fazer a pessoa comer cebola na clínica? Tipo, não faz sentido, né? No espaço terapêutico. Ele falou, não, hipnose não é só isso. Hipnose pode ser usada para terapia, assim, assim, assado. Eu falei, cara, que interessante. Você não quer fazer uma sessão comigo? Para eu saber? Então, quer dizer, antes de eu pegar isso para aplicar nos outros, eu quis passar para entender o que era. E eu passei, eu falei, caraca, que doido, né? Falei, pô, quero aprender, vamos pesquisar material disso aí. Porque para mim, hipnose, eu lembro daqueles almanaques que tinha da Disney, que tinha o Pato Donald, e tinha uma fotinha dele hipnotizando. Hipnose para mim era isso. Né? Tipo, vou controlar sua mente e você vai obedecer tudo que eu falar. E eu percebi que não era. Né? E foi onde eu, pesquisando, comecei a encontrar os nomes da hipnose que começaram ali a divulgar isso gratuitamente. Que era você, Lucas Naves, o Albertinho. Vocês começaram com isso. Eu falei, caraca, esses caras são minha referência, porque eles fazem isso que eu quero falar. E vocês falavam de hipnose clínica, não falavam só de hipnose de entretenimento. Claro, vocês mostravam entretenimento, mas já falavam, ó, isso aqui pode ser usado para terapia. E foi onde eu busquei aprender. Né? Então, acho que o primeiro curso que eu tive a oportunidade de fazer foi um curso do Lucas, né? Do Lucas Naves. Depois eu fiz com o Alberto e fui fazendo vários. Então, hoje eu já fiz mais de 100 cursos. E é aquilo, né? Quando você começa a entrar no meio, você respira o meio, network, então você acaba entrando de graça nos cursos. Cara, tem toda essa troca de informações e a hipnose, ela me trouxe muitos irmãos. E quando eu conheci a hipnose, eu falei, cara, é sensacional essa ferramenta. E aí veio outra ferramentinha que me ajudou a fazer mais diferença nisso tudo, que foi a PNL. Eu falava, caraca, porque quando eu via PNL, né, começo dos anos 2000, era muito associado a vendas na minha mente, porque era isso que era utilizado, né? Eles falavam muito de PNL para vendas, então eu pensava que era só um negócio para vendas. A PNL no Brasil, ela chegou muito para negócios, né? O marketing dela era mais para isso, para vendas mesmo, para business, né? E depois eu fui descobrir que a PNL, ela começou como uma prática terapêutica, né? Eu falei, caraca, que doido. Aí eu conheci a PNL, aí eu falei, pô, legal, esses cursos são bacanas, mas eu preciso de uma base da mente humana, como ela realmente funciona. Vou fazer uma pós em psicanálise, vou fazer um curso de psicanálise. Fiz a pós e quando você é formado em comunicação e vai fazer uma pós em psicanálise, você sabe que você tem que ralar o dobro, né, para acompanhar a turma. Então, na minha turma lá, um monte de psicólogo e só eu de alegre lá, tendo que correr o dobro. Mas foi muito bom, me trouxe muitos recursos. Hoje também atuo com a psicanálise. E ainda depois de tudo isso, chegou uma outra abordagenzinha que me ajudou muito a fazer a diferença, que foram as constelações familiares. Então, hoje em dia, eu agrego tudo. E eu falo, né, que eu explico para o paciente que o mais importante é, eu falo para ele, ó, eu vendo hipnoterapia, mas hipnoterapia nem existe. Porque hipnose, por si só, é transe. E o transe não é terapêutico. O que a gente faz dentro
do transe hipnótico, que é a terapia, ela não é uma escola. Não existe a escola da hipnose. Elas são abordagens da psicanálise, da TCC, da Gestalt, que a gente utiliza em terapias. E é muito interessante, você começa a pegar terapeutas iniciantes que não fazem ideia disso. Para eles, a hipnoterapia é uma escola. Tipo, como se fosse uma escola da psicanálise. Tem o behaviorismo, a psicanálise, a Gestalt, a TCC, a hipnoterapia, né? E na verdade não. É muito isso, né? Quando a gente não tem um conhecimento do meio e do que realmente é a hipnose, a gente tem uma imagem totalmente distorcida do que é, e até mesmo algumas pessoas que aprendem a hipnose de entretenimento, elas ainda não têm ideia do que é hipnoterapia. Eu vejo que tem gente que faz hipnose de entretenimento, mas acha que hipnoterapia é você dar sugestão direta e que a pessoa vai ficar reprogramada. E quando eu falo para essas pessoas que hipnose não existe, a galera arregala o olho e fica super assustada. Como assim você falando isso, né? Ainda mais você falando Pois isso. é, e eu começo a dar risada. E só o pessoal que tá nos ouvindo, assim, né, para entender um pouquinho mais, quando a gente fala isso, nós estamos falando que a hipnose, ela é um monte de mecanismos, né? São várias engrenagens, são vários processos diferentes que, juntando todos esses processos, a gente chama de hipnose. É a mesma coisa que acontece com memória, né? A gente tem uma memória motora, a gente tem uma memória mais espacial, a gente tem uma memória relacionada a rosto. São processos totalmente diferentes, mas a gente, no senso comum, a gente chama de memória. E hipnose é a mesma coisa. E quando se trata de terapia, nós precisamos de ter uma base, né, de alguma abordagem da psicologia. E isso é muito importante de dizer, né, o Vinícius acabou comentando isso daí, que não existe uma escola de hipnoterapia, então não existe uma abordagem teórica, terapêutica, que vai envolver um modelo da mente, que vai explicar o funcionamento da mente humana, que vai envolver a hipnose. A hipnose, eu adoro essa metáfora, mas a hipnose, ela tá pra gente, assim como o bisturi tá pro médico. Não tem como o médico fazer uma cirurgia só com bisturi. Ele vai precisar de outras ferramentas. E o terapeuta, né, o hipnoterapeuta, não dá só para usar a hipnose, né, Vinícius? Cara, é o que eu falo, né? Você ter várias ferramentas é importante. Imagina que você é um mecânico e você tá chegando lá para fazer um concerto, mas você só tem martelo. Você vai usar o martelo para tudo? Não. Vai ter coisa que você vai precisar de uma chave de fenda, uma chave inglesa, um serrote. E tem terapeuta que quer usar o martelo em tudo. Então ele quer adaptar aquele problema para a abordagem que ele segue. Quando, na verdade, você tem que se adaptar àquele ser humano que está na sua frente. Porque cada ser humano é único, com demandas únicas e situações únicas. Então não adianta eu querer fazer uma terapia meio, entre aspas, igual para todo mundo, porque eu não vou ter o mesmo resultado. A mente é subjetiva. Sim. As pessoas são completamente diferentes, né, umas das outras. E não tem como a gente encaixar todas as pessoas no nosso processo e estabelecer um processo único. Como tem algumas escolas no Brasil, né, que estabelece um protocolo único e que todo mundo tem que seguir aquele protocolo e tem que ser daquele jeito, e na causa, e é como se tivesse uma só ferramenta, tivesse só um martelo para resolver todo mundo, e não é assim. E até por isso que eu queria bater esse papo com você, porque eu sei que você trabalha com outras linhas, trabalha com a constelação, por exemplo, que eu não conheço, e eu gosto dessa... Hoje eu vejo a importância, né, dessa integração de ferramentas, integração desses processos, porque a gente consegue ser flexível o suficiente para se adaptar ao cliente e proporcionar para ele o processo que ele precisa, mas não o processo que eu quero como terapeuta, e isso faz toda a diferença. E assim, quando você fala de hipnoterapia, o que você pensa em relação à hipnoterapia? Como você explica esse processo para as pessoas? O que você faz como um hipnoterapeuta? O que seria? Cara, o primeiro passo é quando a pessoa chega lá,
eu falo para ela: você sabe que você está aqui para eu te dar alta. Ou seja, isso não é um processo de longo prazo. É um processo que eu vou trabalhar em cima daquilo que você está me trazendo. Mas o mais importante nesse processo não é resolver esse sintoma que está te incomodando. O mais importante nesse processo é te trazer um corpo de conhecimento para que você, além de resolver isso que está te incomodando, consiga observar diversas situações na sua vida e aplicar isso em questões diferentes e ter resultados e falar: caramba, olha, aquela sessão não foi só uma sessão. Porque sintoma, você trata só com remédio. Se você quer mudança, você tem que mudar. Então, por exemplo, a constelação familiar, ela traz muito isso do corpo de conhecimento, né? O Pure-Talk, dentro da constelação familiar, e para quem está ouvindo, talvez eu esteja falando um pouco técnico demais, então vamos retomar. Na hipnose, uma das partes principais não é fecha os olhos e estou te hipnotizando. É a conversa que a gente tem antes, explicando para o paciente o que é e o que não é hipnose, o que esperar, o que vai acontecer, que ele já vivencia hipnose todos os dias na vida dele. A gente explicar para ele realmente, porque o paciente não sabe se portar em terapia. É dosar as expectativas em relação ao processo. Exatamente. E na constelação, esse Pure-Talk ele acaba sendo um pouco mais extenso e muito mais parte do processo. Porque se eu abrir uma constelação sem dar uma boa explicação para a pessoa, vai ser interessante de assistir, mas provavelmente não vai provocar mudanças na pessoa. Então, muitas vezes eu estou explicando coisas da constelação para a pessoa, estou associando com a vida dela, e ela passa mais tempo chorando na conversa do que na própria constelação, porque ela já cai muitas fichas. Então, quando eu chego de fato a fazer a constelação, nem precisa, é mera formalidade. Porque só a explicação já fez sentido para a vida da pessoa e ela já tem os recursos para fazer as mudanças. Sim, e ela já percebe que ela pode mudar, às vezes ela se entende nesse processo, né? Eu falo que grande parte do processo terapêutico ele vai acontecer nessa conversa inicial. Quando a gente está passando por esse processo de psicoeducação e ensinando a pessoa como a mente dela funciona, como é que acontecem os processos fisiológicos, por que ela está sentindo aquilo que ela sente. E às vezes só dela tomar essa consciência do processo que é inconsciente, às vezes isso já é transformador. E aí quando a gente vai fazer realmente, sei lá, uma constelação ou um processo mais formal de hipnose, é como se a gente colocasse a cereja no bolo, né? Sim, é o que eu falo, né? Muitas vezes o transe ele é só mera formalidade, porque ali você vai resolver na PNL, ou num processo de Gestalt, ou num processo de TCC, mas como a pessoa contratou uma hipnoterapia, o que ela está esperando? Ser hipnotizada. E na cabeça dela, só vai funcionar, por mais que você tenha tido uma baita de uma conversa, uma transformação, tenha feito ali um processo que você sabe que provocaria mudanças, a pessoa só vai aceitar essa mudança quando ela for hipnotizada. Então o transe acaba sendo mera formalidade no processo. E muitas vezes, acredito que isso deve acontecer com você, você percebe que nem precisa, né? Mas como a pessoa está pagando por hipnoterapia, a gente faz, até porque a crença de que o processo funciona também influencia muito no resultado. Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. E como você usa a hipnoterapia dentro de todo esse processo terapêutico hoje? Como geralmente é essa parte mais prática? Cara, primeiro de tudo, eu tenho uma conversa com o cliente para entender qual é a melhor abordagem. Porque muitas vezes o cliente chega para mim, me procura e fala: Vinícius, eu quero fazer uma regressão. Eu falo: beleza, vem aqui para a gente conversar para entender se regressão é a melhor abordagem. Porque ninguém chega no médico falando que quer tomar antibiótico. Você chega no médico falando o que você está sentindo e o médico, com todo o conhecimento dele, vai aplicar aquilo que for melhor para você. Então, da mesma forma, as pessoas procuram: eu quero fazer uma regressão. Eu pergunto: o que você busca tratar com regressão? Não, porque eu tenho alguns traumas do passado. Eu falo: vem aqui, vamos conversar, vamos entender como funcionam esses traumas para eu ver se é a melhor abordagem. E isso aconteceu ontem mesmo. Chegou um paciente que ele falou: eu quero fazer uma hipnose. A gente começou a conversar e eu entendi que a queixa dele era muito mais um caso de constelação do que de hipnose. E aí eu falei para ele: faz o seguinte, vai para casa e volta amanhã.
Não vou fazer uma constelação contigo hoje, né? Vou te passar alguns materiais para você entender, para você saber o que é essa abordagem. A gente vai conversar, vai fazer o processo para então você ter todo o corpo de conhecimento. E eu falei, e não adianta eu querer te alimentar de informação agora, você vai para casa fritando a cabeça, não vai nem dormir pensando nisso, e vai chegar aqui morrendo de ansiedade amanhã. Então vai para casa, dorme, relaxa, assiste e leia o que eu vou te passar, amanhã, tal hora, você volta. O cara veio aqui, na hora da conversa, que eu falei para você, começou a chorar já, ele já entendeu tudo que estava de errado entre aspas, né? Tudo que estava desajustado no sistema dele. E quando você fala de constelação, só para a gente dar uma explicação mais específica disso, o que seria essa constelação? Como é que é feita essa prática? Então vamos lá. Vamos lá. O nome constelação familiar, né? Ela é uma terapia que veio de um alemão chamado Bert Hellinger, que ele observou diversas coisas, né? Então ele era um missionário na África e ele percebeu diversas coisas lá naquela observação dele e ele estudou tudo que você pode imaginar. PNL, psicodrama, hipnose, terapia primal, ele estudou tudo. E quando a gente fala de constelação, pelo menos a primeira vez que eu vi o nome constelação familiar, eu pensei que tinha alguma coisa a ver com astrologia. E na verdade não é isso. É porque quando você coloca à disposição dos personagens, dos representantes, é como se você estivesse montando uma constelação no chão. Então daí vem o nome constelação familiar. E a constelação familiar, o que ela busca? Ela busca resolver desequilíbrios no sistema, emaranhamentos, né? Então o sistema, o que é um sistema para começo de conversa? Sistema é qualquer grupo que haja uma interdependência entre os participantes, ou seja, um participante dependa do outro. Então, se nós estivermos no estádio, eu e você, Brandon, torcendo para o mesmo time, chega um cara do time rival na nossa arquibancada e começa a falar mal do nosso time. Nós vamos nos juntar para tirar aquele cara dali. Porém, nós não somos um sistema. Nós somos um inconsciente coletivo, porque eu não dependo de você para nada e você não depende de mim para nada. Já o time de futebol, ele é um sistema. Porque os jogadores dependem do técnico, o técnico depende do diretor, o diretor depende do presidente, o presidente depende dos jogadores. Então, um depende do outro. Então, são várias engrenagens, né? São várias peças para fazer a engrenagem girar, para fazer todo esse sistema girar. Funcionar. Então, nós somos... E a gente está inserido em diversos sistemas, né, no nosso dia a dia. Empresa, os amigos do futebol de domingo, o pessoal da faculdade e os sistemas que mais têm peso em nossa vida é o familiar, porque é onde a gente passa boa parte da nossa vida e da onde vem muitas influências também. E todos esses sistemas que estão aí formam um sistema maior que se chama vida. Então, o emaranhamento, ele é um desajuste. Pensa o seguinte, vamos pensar num computador. O computador, você abre lá e ele tem diversas peças. Aquilo é um sistema também. Porque uma peça depende da outra para funcionar. Então você tem HD, você tem a placa-mãe, você tem o processador, você tem a memória RAM. Aí tem lá 2 negocinhos de memória RAM. Um deles para de funcionar. O que vai acontecer nesse sistema? Alguma outra parte vai ficar sobrecarregada. Certo? Mas não é ela que está com problema, só está sobrecarregada porque outra parte estava disfuncional. Então, muitas vezes, é isso que você vê num sistema familiar. Alguém está sobrecarregado, passando por algum problema, mas isso não é dela. Isso está no sistema familiar dela. Então, a constelação busca ajustar esse emaranhamento para que o peso vá para quem deva ir. Então, a gente tirar aquele peso do filho mais novo, por exemplo, que está assumindo a responsabilidade de pagar as contas da casa. Quando os pais têm condição, mas colocaram ele nessa situação. A vida meio que empurrou ele para essa situação. Ele começou, de alguma forma, a assumir um papel. Um papel que não era o dele. Ótimo. Então, basicamente, é isso que acontece na constelação familiar. E tem diversas formas de você realizar esse processo.
com representantes, pessoas, né? Então você colocar pessoas para representar aqueles papéis. Você abre o campo, e quando eu falo de abrir o campo, né, cara, quem nunca viu uma constelação familiar chega pela primeira vez, pode se assustar um pouco, porque parece uma mesa branca. Mas não tem nada assim, tipo, de religião por trás disso. É uma energia que acontece e as pessoas agem, né? São os campos morfogenéticos e as pessoas agem. Então, muitas vezes você vai escolher alguém para representar seu pai e essa pessoa vai ter trejeitos do seu pai. É como se a informação ela passa de uma forma intuitiva, né? Para a gente trocar um pouco os termos. É como se eu tivesse. Eu nunca participei, tá? Vou dar minha percepção assim. Falar, você me corrige se eu estiver errado. Mas é como se eu estivesse ali e de alguma forma você me coloca. Eu me permito estar numa posição passiva e coloco a minha mente, né, numa posição passiva e eu deixo com que o meu corpo ele haja. Eu intuo o que eu preciso fazer. É mais ou menos isso? Exato. Tanto que a gente, quando coloca uma constelação, né, a gente fala para os participantes o seguinte: faz o que você sente que tem que fazer, não o que você pensa, não o que você quer. Porque muitas vezes você coloca e a constelação é como você vê sua família. Então, por exemplo, alguém vai abrir uma constelação e ele tem problema com os pais, e ele coloca o pai mais longe, a mãe mais perto, e ele grudado na mãe, como se ele tivesse casado com a mãe. Então, e aí eu falo para os representantes: faz o que você sente que tem que fazer, não o que você acha que tem que fazer. Porque o que acha que tem que fazer seria o pai se juntar com a mãe e colocar o filho na frente, tipo, empurrando ele para ir para a vida. E às vezes o representante do pai ele fala: eu estou fraco aqui, mas eu não consigo ir até lá. Eu sei que lá está minha força, mas eu não consigo ir até lá. E nisso o constelador ele vai ajustando esse sistema, colocando frases, de repente fazendo um movimento aqui, um movimento ali, para as coisas acontecerem. Então você tem esse tipo de constelação com representantes, e na ausência de representantes você pode usar bonecos, né, para fazer essas representações desses personagens, esses movimentos e tudo mais. Nem o próprio Bert Hellinger, que era o criador da constelação, ele consegue explicar por que a constelação familiar funciona. Ele não sabe se, de repente, aquilo que foi trabalhado se conecta com a alma das pessoas e elas mudam, ou se porque, de repente, você, por ter assistido isso, você muda a sua postura e as pessoas ao seu redor também mudam. Mas funciona. Hoje em dia ainda não tem uma comprovação científica, né? Uma base teórica para explicar o funcionamento, mas acontece. A experiência ela é vivenciada. Sim. Eu queria fazer uma colocação, que é o seguinte. Eu poderia dizer que a constelação é como se fosse um teatro, mas que não tem um certo roteiro e de alguma forma as coisas vão acontecendo e nisso a pessoa, né, que está ali como o cliente, né, essa pessoa que está sendo constelada, não sei se a gente pode usar esse termo, é como se ela estivesse vivendo um teatro da vida dela e se ajudasse ela a organizar os seus pensamentos com relação aos outros, essas pessoas que estão envolvidas nesses papéis. Seria mais ou menos isso? Sim, tanto que eu falei, né? Uma das bases da constelação familiar foi o psicodrama, né, que vem muito do teatro. Então, cara... Do Moreno, né? Exatamente. E é basicamente isso, né? É um teatro sem roteiro, onde as coisas vão acontecendo, mas o principal é o cliente, a pessoa constelada, está vendo a representação da vida dela ali. É a representação da vida dela ali. Então, por exemplo, o cliente que eu atendi hoje, né, quando a gente colocou o negócio, colocou os bonequinhos ali e fizemos um movimento, ele já começou a chorar e falou: minha vida inteira foi assim. Só que, diferente da terapia, por exemplo, com hipnose, né, que eu preciso de uma boa anamnese, uma boa conversa para entender o que a pessoa quer tratar, a constelação é muito direta, eu não preciso nem de muitas informações. Eu preciso saber o que incomoda ela, ver se essa queixa tem a força para uma constelação, né? E talvez eu fazer uma pergunta ou outra, mas não tem uma anamnese tão profunda que nem a gente tem na hipnoterapia, na PNL, ou mesmo na psicologia convencional, né? As coisas simplesmente acontecem. Porque o meio de trabalho é
é meio que outro, né? Porque quando a gente está falando de hipnose, de alguma maneira a gente trabalha muito um aspecto mental e emocional, de alguma maneira. Então a gente precisa de um diálogo, a gente precisa de uma conversa. Agora, quando nós estamos falando da constelação e outras terapias também, né, que envolve essa coisa mais metafísica de alguma forma, é como se a gente trabalha um campo mais, eu vou usar a palavra espiritual, né, mas eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam um pouco quando eu estou falando disso, né, que não envolve uma religião, enfim, todo esse dogma religioso para falar disso. Mas é algo que a gente não consegue explicar muito bem, que é muito mais intuitivo, muito mais energético, que envolve esse processo. Então, o modo de trabalho ele é um pouco diferente, né? Sim, ele é. Não é um pouco, não. Eu diria que ele é bem diferente. Né? Mas é uma abordagem também que eu gosto muito. E muitas vezes é aquilo, né? O conhecimento do terapeuta também vale muito. Às vezes você percebe uma queixa que dá para você resolver na hipnose, mas você vai levar 10 sessões. E com constelação você vai levar uma, talvez duas constelações para chegar na dissolução daquilo. Mas a questão é, seu cliente está pronto para ver isso em 2 sessões? Ou teria que ser um processo mais longo? E isso vem também muito da honestidade do terapeuta, né? Porque, cara, eu tenho essas ferramentas. E eu vou sentir, e muitas vezes eu vou dar a possibilidade para o cliente. Eu falo, cara, você vai fazer 10 sessões, vai gastar bem mais, só que eu acredito que se fizer da outra forma, que é mais rápida, você não vai estar pronto. O que você prefere? É jogar limpo também. Né? Não é porque eu vou ter mais sessões, eu vou ganhar mais, que eu vou escolher essa opção. Vai ter cliente que ele vai chegar prontinho no ponto da constelação. Eu falo, cara, que bênção, né? Uma sessãozinha e casa. Vai ter cliente que você tem que passar todo um corpo de conhecimento. Vai ter cliente que eu vou constelar para a terceira, quarta sessão de hipnose. Vai ter cliente que eu nem vou constelar. Varia muito. Então é aquilo. O papel do terapeuta é muito sentir o seu cliente também. Sentir aquela pessoa que está lidando ali na sua frente e decidir a melhor terapia para ele. É por isso que é legal você também ter uma gama de terapias para poder optar. Eu lembrei agora da frase do Bruce Lee, né? Seja água. E aí a gente tem que ser Seja água, né? flexível para adaptar esse processo. Cara, Até mesmo na ayahuasca, né? Que a gente fala, ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Sim, Né? sim. Nem todo mundo tá pronto para isso, né? Falar nisso, a gente vai ter o próximo episódio. Talvez o próximo, não sei. Mas a gente vai falar de ayahuasca em algum momento. Quando você começou a falar sobre essa flexibilidade de técnicas, de ferramentas e adaptar isso, me veio uma pergunta que eu queria entender um pouco melhor. Como você separa isso? Mas, porque de alguma forma você traz um lado mais espiritual, espiritualista, você tem essa base, né, de fundação, que eu gosto bastante. Só que hoje a gente sabe que no nosso meio da hipnoterapia, a gente traz uma visão muito cientificista e que tem que ter artigo científico, tem que ser aquela técnica comprovada cientificamente. Como que você lida em relação às crenças dos seus clientes? Você já teve algum problema por causa desse lado mais espiritual? Tem pessoas... Como é que você se adapta? Como é que funciona isso? O que você poderia falar pra gente? Bom, cara, você veio na minha clínica 2 vezes e viu que ela mudou muito. A primeira vez ela era uma loja e tinha uma sala que ela era tudo misturado. Tinha hipnose e tinha imagem de santo ali, né? E com o tempo eu aprendi que isso não era tão legal, que eu tinha que separar. Então eu tenho que mostrar para o cliente onde começa um, onde termina o outro. E como eu falei, para decidir o que é melhor para aquele cliente, tudo começa com uma ficha de anamnese e uma boa conversa. Para entender realmente o que está incomodando ele e até onde eu posso ir com ele. Então, por exemplo, não faz sentido eu sugerir como terapia uma regressão de vidas passadas para um padre católico. Porque dentro da crença dele isso não faz sentido, né? Mas a vantagem é que a internet hoje ela me possibilita falar muito e as pessoas que chegam até mim, né, elas vêm tanto da internet quanto de indicação de outras pessoas, então elas já vêm
sabendo como que é a minha linha. Então elas querem a minha linha. Elas não querem que eu faça aquilo que o outro faz. Porque se for para procurar o que o outro faz, procura o outro que talvez seja até mais barato. Então, quando a pessoa chega até mim, quase sempre ela já sabe meu estilo de trabalho. E por isso que ela me procura, porque é um diferencial. Uma coisa que agora, né, a gente está gravando esse podcast, eu não sei quando você está ouvindo, mas a gente está gravando ele na época do coronavírus, né? A pandemia, então teve meio que uma quarentena, as coisas meio que pararam. E eu vi muito terapeuta que, quando eu falava em 2017 que atendia online com a hipnose, com a PNL, torcia o nariz, falava que não fazia sentido, que não funcionava e tudo mais. E eu tô vendo caras divulgando terapia online. Quer dizer, ele percebeu que ele tinha que se adaptar ou ele não ia trabalhar. Só que é uma coisa que eu já fazia antes. Então, para mim, foi um diferencial, não foi uma necessidade. Da mesma forma que todas essas terapias que eu agrego, elas são um diferencial. Mas o mais importante é sentir aquela pessoa que está na sua frente para saber até onde você pode ir com isso. Né? Como eu falei, você não vai sugerir algo muito esdrúxulo para alguém que não está pronto. Então, por exemplo, eu não vou chegar para uma pessoa que é cristão protestante, evangélico, por exemplo, e mandar ele tomar ayahuasca logo de cara. Vai ser todo um processo, um corpo de conhecimento. Ele vai ter acesso a essas informações, provavelmente na internet, porque ele vai começar a pesquisar mais sobre mim, e lá tem informações. E se ele demonstrar interesse e abertura, a gente conversa e pronto. Ele vai tomar. Se não, cara, não vou colocar isso nele. Não vou forçar. É um processo terapêutico. Apesar de eu saber o que é melhor para o cliente, é igual o médico, né? Você vai aplicar a medicação, mas tem que saber o histórico desse cliente com a medicação. Se ele não tem alergia, se ele não vai ter uma reação adversa. Porque aí o tiro pode ser aí pela culatra. Em vez de ajudar, você vai prejudicar aquela pessoa. O mesmo processo terapêutico. Tem que saber o que é melhor para aquela pessoa, mas adaptar da melhor forma para ter o melhor resultado possível. Ótimo. Então você entrega para o cliente o que ele precisa O que ele e precisa. o que ele está aberto também a receber. Exato. Cara, é legal isso, porque eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso, porque o meu processo ele foi inverso do seu, né, Vinícius? A gente já conversou sobre isso. Eu comecei a trabalhar como terapeuta, estudando hipnose, PNL, técnicas da cognitivo comportamental, um lado mais psicanalítico, um lado mais da psicologia humanista. E eu fiquei muito nesse aspecto mais científico, mais pé no chão. Só que ao vivenciar certas experiências na clínica, certas experiências espirituais, eu comecei a me abrir para esse paradigma espiritual e comecei a enxergar algumas coisas com outros olhos. Só que eu confesso que eu ainda tenho um certo bloqueio de falar sobre isso publicamente, de falar sobre isso, por exemplo, com o meu cliente, porque falar dessas coisas, às vezes, a gente pode ser muito mal interpretado, né? Pode afastar a pessoa, corre, né? Pode afastar. E assim, ao invés da gente acolher e trazer essa pessoa para perto e poder ajudar ela da melhor maneira, às vezes ela pode, por causa de alguma crença ou de alguma ideia errônea, ela ficar meio espantada com esse lá, não, falou de espiritualidade, eu não gosto disso não. O pastor da minha igreja falou que isso não é bom. Às vezes o cara é ateu. E aí, eu penso o seguinte, que existe a possibilidade de a gente trabalhar com todos os públicos. E, ao mesmo tempo, a gente está falando desses temas. E hoje, a gente, né, eu sei que você estuda isso bastante. Eu tenho estudado também esse lado espiritual, mesmo que eu não fale tanto disso publicamente. Eu não falo disso para o meu cliente. Mas isso complementa muito o nosso aprendizado como terapeuta, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de virtudes, né? De aspectos do ser humano que a gente pode trabalhar para se elevar. E quando eu falo elevar, sair de um nível da corrida dos ratos, essa vida comum, onde a gente vivencia os problemas, e nós estamos numa roda que a gente não consegue interromper esse ciclo, e a gente vai viver nessa vida meio vazia, meio sem significado, meio sem propósito.
E a espiritualidade ela vem muito nesse aspecto de buscar um sentimento mais elevado. Acho que vai muito de encontro com aquela ideia do Nietzsche, né, de super-homem. É aquela pessoa que ela rompeu esse ciclo, né, esse eterno retorno de vivenciar os mesmos problemas, e ela começa a buscar um aspecto mais elevado, uma vida mais feliz, uma vida plena. E espiritualidade, ao meu ver, não tem nada a ver com espíritos, dogmas, religião, mas sim viver uma vida, um potencial pleno, né? De viver o seu espírito, né? Dar para o seu espírito a manifestação do que ele gostaria de ver e de ser, né? Como você enxerga esse processo assim, de espiritualidade? Enfim, eu estou dando aqui a minha visão, mas como você enxerga esse processo dentro da terapia? Cara, quando a gente trabalha com espiritualidade, uma coisa que a gente aprende muito é confiar na intuição, né? A intuição manda na gente. Então, já tem processos terapêuticos que eu literalmente eu pensei numa coisa, mas eu senti que eu tinha que fazer outra. E eu aprendi a confiar na minha intuição. Então, toda vez que eu sinto que eu tenho que fazer uma coisa, eu faço ela. E eu tenho bons resultados. Talvez um resultado muito melhor do que eu teria se eu fizesse o que era o técnico, o mecânico, certinho, o preto no branco, né? Então, é usar um pouco mais o lado direito do cérebro e se entregar ao processo ali e dançar conforme a música. Então a espiritualidade ela me traz isso, me traz abertura, me traz intuição, me traz de repente o entendimento que aí a gente pode estar falando de uma conexão de inconsciente coletivo, uma conexão até mesmo espiritual com entidades, seres, enfim. Mas, cara, diversas vezes eu estou fazendo terapia e vem informações para mim que eu não sei de onde vieram. E depois eu confirmo com o cliente e faz sentido essas informações. E essas informações me ajudam na terapia. Às vezes a gente não tem uma explicação muito lógica e racional para esses fenômenos, mas acontece, né? E quando a gente tem uma vivência clínica mais consistente, a gente começa a viver esse tipo de experiência. Eu já vivi algumas coisas que me faz acreditar em alguma existência desse algo mais metafísico. Eu não gosto de dar nomes, porque eu realmente eu gosto de ficar isento de alguma maneira. Eu entendo que existe um algo, eu acredito, né? Porque eu já vivenciei, eu tenho a minha experiência, e eu percebo que quando a gente se prende demais a essa racionalidade, a gente perde uma parte de nós, né? Uma ferramenta, pode-se dizer, como terapeuta, que ela é essencial para a terapia. Porque não é só a nossa mente racional do terapeuta que está buscando evidências. Existem todos uns processos inconscientes que está rodando na minha cabeça que às vezes essa resposta ela vem de alguma maneira, pode vir de um algo metafísico externo, a gente nunca vai saber, ou talvez algum dia a gente saiba, mas essas informações elas fluem, né? Eu já tive experiências de realmente, como se uma voz ela me falasse alguma coisa, né? Como se algo dentro da minha cabeça me apontasse um caminho. E eu tenho me aberto também para esse lado mais intuitivo. E, cara, é legal você falar isso porque eu não tinha parado para tomar consciência. E a espiritualidade ela me abre um pouco realmente para esse lado mais intuitivo e dá um pouco de valor para essa voz interna, né? Para essa intuição. Às vezes ela pode estar errada, pode, né? Como tudo na vida, a gente tem a possibilidade de acontecer ou não, mas quando a gente se abre para essa possibilidade, a gente mantém a nossa mente aberta para receber essas informações, às vezes a gente descobre, né, um caminho, alguma técnica, alguma sugestão, alguma ideia que a gente precisa falar com aquela pessoa, que é aquilo que faz toda a diferença, né? E que realmente vai ajudar essa pessoa a se transformar. Sim, por exemplo, uma coisa que eu falo muito é o feeling de terapeuta, né, dentro da clínica, é algo que nenhum curso vai ensinar. Você só vai aprender isso na prática. E aí eu não sei se isso acaba sendo um aprendizado ou uma intuição. Mas, por exemplo, hoje em dia, acredito que você também, você sabe qual cliente
você tem que ser mais duro, porque é isso que ele precisa para acordar, e qual cliente você precisa ser mais acolhedor, porque ele já passou por tanta merda que se ele não tiver esse acolhimento, ferrou. Isso você sente. Na hora que o cliente entra na sua sala, senta na poltrona, você já sabe como você tem que lidar com esse cliente. E isso é um aprendizado que nenhum curso vai te ensinar. Nenhum livro vai te ensinar. Isso é um aprendizado do dia a dia da clínica. E aí eu já não sei se esse aprendizado é um feeling de observação ou se acaba sendo algo até mesmo intuitivo, como a gente já está falando, né? Sim. Eu chamo isso de raciocínio clínico, né? Realmente, não dá para saber. Tem pessoas que parece que já nascem, né, com uma certa predisposição a se tornar um terapeuta. Eu me encontrei no caminho assim, então esse feeling, ele sempre esteve presente, desde o começo. Às vezes eu fazia coisas que eu nunca vi em treinamentos, mas eu só fazia porque eu achava que naquele momento que era o ideal e fazia aquilo ali e super dava certo. Então, às vezes a gente tem que sentir, né? E não é algo racional. Eu acredito muito nesse processo intuitivo e dá para a gente falar de todos esses temas com o pé no chão. Eu quero trazer isso mais para 3M e eu chamei você aqui hoje até para a gente abrir esse processo terapêutico e falar dessas questões mais espirituais, metafísicas que acontecem hoje em dia cientificamente. A gente não tem uma comprovação científica, a gente não tem uma teoria para explicar sobre esses fenômenos, mas eles acontecem, né? E a gente não pode negá-los. Então, muitos terapeutas que são racionalistas e ficam apegados ao método científico e que tem que ser tudo ciência, eles perdem, né, muitas coisas, muitas informações ao acreditar em só um caminho, em só um trajeto, em só aquilo que a ciência comprova. Então, eu acredito que os bons terapeutas, as pessoas que realmente elas estão causando grandes transformações na vida das pessoas, são as pessoas que estão explorando o resultado e não a explicação do resultado. Eu quero ver o que funciona. E aí, daqui a uns anos, a gente pode desenvolver alguma máquina, um método científico para entender um pouco melhor como funciona esse campo morfogenético, como é que funcionam essas questões mais energéticas, que a gente ainda não tem explicação, mas na prática clínica, esses fenômenos eles vão estar ali presentes, né? É isso que muitas vezes eu acabo dando uma porradinha no cliente, né, quando ele está conversando, que ele fala assim, então, eu quero buscar entender. Eu falo, você quer entender ou você quer resolver? O entendimento, ele pode fazer parte, a resolução, ela pode fazer parte do entendimento, mas só o entendimento talvez não resolva. É que nem eu falo, né? Fazer uma regressão, a causa, qualquer um faz. Mas se você fizer uma regressão e não ressignificar, pode ser pior a emenda que o soneto. Porque você pode trazer um monte de memória recalcada à superfície que a pessoa não vai conseguir lidar com aquilo depois. Sim, exatamente. E acaba gravando o problema ao invés de resolver, né? Exatamente. Então, o mais importante você quer entender ou você quer a resolução? Por isso que quando o paciente chega na minha clínica, a gente conversa, às vezes é uma hora e meia, 2 horas e meia de conversa, de anamnese, de entendimento. E após tudo isso, antes de começar o processo, eu faço a seguinte pergunta: o que você busca tratar hoje? O que está te incomodando hoje para você estar aqui? E aí a pessoa pode falar uma queixa que não tem nada a ver com aquela história toda que ela contou. Mas, de certa forma, no entendimento que eu tive ali de que ela precisava ser acolhida, essa 1 hora e meia que ela falou foi muito terapêutica para ela também. Sim. Ela meio que descarrega, né? Ela meio que descarrega. Vinícius, a gente já tem quase 1 hora de gravação. Pra gente começar a encaminhar para o final, eu vou te fazer uma pergunta. Para você trazer um caso interessante. Que caso interessante você teria para contar pra gente? Conta um caso terapêutico aí que é legal pro pessoal de casa entender um pouco mais esse processo e entender um pouco mais como você trabalha. Cara, teve um caso que foi bem curioso, que foi um rapaz que ele me procurou e ele era bem racional. Assim, ele fez muitas perguntas, ele tinha muitas dúvidas,
mas ele era extremamente racional. Tanto que ele acabou agendando, e aí ele me perguntou assim, tipo, uma noite antes da sessão dele, a sessão dele era de manhã, e assim, como você já se perguntando agora, Vinícius, qual técnica você vai usar comigo amanhã? Eu falei, eu não sei. Ele falou, como assim você não sabe? Eu falei, você não sabe tudo que tem aí dentro de você. Imagina eu que estou te conhecendo agora. Eu vou conversar com você em cima do que aparecer, eu vou escolher a melhor técnica. E mesmo que eu já tivesse decidido, eu não te falaria a técnica, porque provavelmente você está querendo pesquisar no YouTube para entender como a técnica funciona e você vai racionalizar todo o processo. Então, não vou te falar. Pô, beleza. Né? E nisso o cara já falou, porra, peraí que ele é diferente. E a mãe desse cara é consteladora familiar, ele já tinha passado por psicólogo muitos anos. E a gente foi trabalhando, e cada vez que a gente trabalhava aquela queixa, né, ele me vinha com uma queixa totalmente diferente. Ele falava que o problema era que ele tinha sofrido bullying. E ele se diagnosticava. Depois ele descobriu que ele tinha ansiedade. Depois ele descobriu que ele tinha transtorno de estresse pós-traumático. Então ele foi se dando diagnósticos e chegando com queixas diferentes para eu tratar. Acho que a gente já estava na terceira para a quarta sessão. Eu falei, cara, eu quero te sugerir uma coisa. Eu senti de sugerir uma coisa para você. Você não é obrigado a aceitar, mas eu confio que isso vai te dar uma modificação que você busca, né? Aí ele falou, o que é? Eu falei, você já ouviu falar em ayahuasca? Ele falou, cara, já, mas eu nunca fui a fundo tal. Eu falei, então, eu trabalho com essa substância e tudo mais, e eu acredito que ela vai ser fundamental no seu processo. Você topa fazer uma sessão? O cara falou, cara, eu quero melhorar, então o que você me sugerir, eu tô topando. Eu falei, beleza. Passei todo um conhecimento para ele, porque eu tenho uma entrevista que está no YouTube, que já tem, acho que 3 anos e mais de 60 mil visualizações. Então, passei essa entrevista para ele assistir e tal. Ele entendeu, ele chegou com pouquíssimas dúvidas sobre o assunto. Né? E aí eu servi a ayahuasca para ele e deixei ele lá quietinho. Eu fiquei ali junto com ele, observando. Cara, quando acabou a sessão, ele simplesmente abriu o olho e falou: agora eu entendi. Tudo isso que eu trago de queixas, eu nunca consegui resolver e ela tá mudando porque não é dessa vida, é de uma vida passada. Aí eu falei, legal. E o que você quer fazer a respeito disso? Aí ele falou assim, cara, eu quero parar o tratamento com hipnose e eu conheço uma amiga da minha mãe que ela trabalha só com terapia de vidas passadas, eu vou passar com ela. Ou seja, trouxe um corpo de conhecimento para ele teve um entendimento e ele por si só entendeu que de repente a minha abordagem não era melhor. E aí ele foi até essa amiga da mãe dele, fez a terapia, ele falou que foram várias sessões, mas que finalmente resolveu aquilo que estava incomodando ele. Então, a terapia é isso também, é você saber também quem você não pode ajudar. E de repente, com o conhecimento que você tem, conhecendo outros colegas de outras áreas, indicar para um bom colega para ele ter um bom atendimento. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele é psiquiatra. Esses dias chegou uma mulher para mim, a mulher tinha problema de insônia e ela estava tomando as medicações. Eu leio bula de remédio todo dia, né? Por conta dos atendimentos, você acaba lendo. Você saber o que aquele medicamento causa naquela pessoa. Na hora que ela me falou as medicações que ela estava tomando, que eram 4, ficou muito claro para mim porque ela não estava conseguindo dormir mesmo com a medicação. Porque ela estava tomando 2 medicamentos que eram para dormir e 2 medicamentos que eram para acordar. Só que ela tomava todos ao mesmo tempo, à noite, antes de dormir. Tava dando conflito. Eu falei para ela, ó, eu não posso mexer na sua medicação, mas de observação eu te digo que está incongruente. O que eu recomendo para você é passar num psiquiatra para ajustar essa medicação. Se você quiser, eu tenho um bom profissional para te indicar. Ah, eu quero. Passei para esse meu colega, já liguei para ele quando ela saiu do consultório e falei, ó, estou te mandando uma paciente assim, assim, assado, o caso é isso, isso, isso. Ele falou, Vini, você fez certinho, mas eu, Vinícius, sendo um terapeuta, eu não posso mexer na medicação dela. Então eu mandei para quem podia fazer isso, com todo o conhecimento. E eu entendi que o problema dela não era uma terapia, porque se eu fizesse a terapia dela, literalmente eu só iria arrancar dinheiro, porque ela não ia ter o resultado. Porque estava num problema bioquímico ainda. Então eu falei, ajusta primeiro a bioquímica,
espera uns 15, 20 dias para você voltar até mim, se ainda estiver incomodando, para a gente poder trabalhar. E assim foi feito. Maravilhoso. Cara, é ótimo você ter falado disso, porque eu quero até deixar uma mensagem para quem está ouvindo isso agora, para entender que muitas vezes não vai ser a terapia que vai ajudar. Às vezes a pessoa ela está desregulada, com algum neurotransmissor, ela realmente precisa de alguma medicação, alguma vitamina, ela está com um déficit de alguma vitamina, algum hormônio, o processo fisiológico dela está um pouco desregulado, e aí não vai ser um processo terapêutico que vai ajudar, que nem tudo vai ser terapia. E uma outra coisa que eu acho que pode ficar de mensagem, pegando esse caso seu como um exemplo, que existem muitos processos terapêuticos, né? Quando a gente fala de terapia, muita gente coloca todos os processos em uma caixinha, né? A pessoa fala, eu vou no psicólogo, e acredita que todo psicólogo trabalha da mesma forma. Mas é como se fosse um arco-íris, né? E a gente tem processos terapêuticos para cada pessoa. E esse processo de terapia, ele pode ser trabalhado conforme a crença de cada pessoa. Hoje, eu opto trabalhar totalmente isento de crença. Então, eu não falo de nada que vai envolver algo que eu acredito, eu vou adaptar o meu processo para aquele cliente, porém eu não vou colocar nada meu no processo. Outras pessoas vão trabalhar com um lado que envolve um pouco mais de crença. Outras pessoas vão trabalhar numa linha mais cientificista. Outra pessoa vai trabalhar numa linha, sei lá, vamos pegar uma coisa da psicologia, uma abordagem mais humanista, uma abordagem mais da psicologia positiva, por exemplo, que vamos falar mais de felicidade, vamos falar mais desses aspectos. Então, se você é uma pessoa que está ouvindo agora, que está buscando terapia e acha que só existe um meio, só existe uma forma, entenda que existe um mundo terapêutico, existem várias terapias, existem muitos modos de causar essa mudança. Que é importante você também intuir, né? Usar essa intuição, encontrar esse terapeuta que ele vai te ajudar na sua necessidade, que ele vai te ajudar usando os seus próprios recursos para a mudança. E aí você não precisa se adaptar ao terapeuta, mas é o terapeuta que precisa se adaptar a você. Vinícius, para a gente finalizar esse bate-papo com chave de ouro, todos os participantes que vêm na 3M têm que passar pelo nosso quiz 3M, que começa agora. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Então a primeira pergunta é: qual é o sentido da vida para você? Cara, sentido da vida, eu acho que a gente está aqui para ser feliz. Eu acho que se você não for feliz, não se divertir nesse processo todo aí de aprendizagem, que é a vida, não faz sentido você estar aqui. Então, divirta-se, cara. Brinque, ria, seja feliz, ame, experiencie tudo aquilo que esse mundão maravilhoso nos oferece para evoluir. Eu acho que a evolução vem com diversão. A gente tem muito essa coisa de que é uma coisa ou outra, né? Ou você aprende, ou você trabalha, ou você é feliz. E eu acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos para a segunda rodada de perguntas, com a pergunta valendo R$10.000. Vamos lá. 10 mil. Qual é a fonte da sua energia? É uma pergunta complicada, porque eu estava até conversando com uma amiga minha a respeito disso, né? Que quando eu faço uma oração, cara, eu não peço dinheiro, eu não peço cliente, eu não peço nada, eu peço para ter fé. Porque eu acho que se eu tiver fé, eu posso conquistar qualquer coisa que eu desejar ou que estiver no meu caminho para ser conquistada. Então, acho que a fé me motiva. A fé, eu tendo fé, eu posso conquistar qualquer coisa. Então, acho que fé seria a fonte da minha energia, da minha força. Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valendo R$1 milhão. E se você tivesse uma única mensagem, um segredo de vida para você deixar para alguém que você ama,
o que você deixaria como mensagem? Cara, eu vou usar a frase do ET Bilu, que eu acho que é a frase mais sábia do mundo. Apesar do ET Bilu ser uma fraude, né? Da Record, eu acho que é a frase mais sábia do mundo, que é o seguinte: busquem conhecimento. Maravilhoso. Acho que o ser humano que tem conhecimento tem tudo. Conhecimento é poder. Porque conhecimento te impede de cometer certos erros, né? Então, busquem conhecimento. E também uma coisa que eu tenho falado muito, principalmente para os meus alunos, né, que eu dou o curso de terapia. E o curso de terapia eu estou colocando uma visão mais aberta, porque eu falei, é o que eu sou, não tem como fugir disso. Então, como que eu vou dar um curso de hipnose, PNL, sem falar da parte sistêmica da constelação e sem falar da parte energética? E eu acabei falando de chakras lá no curso. Eu falei, cara, para quem tem algum conhecimento ou nenhum conhecimento de chakras, são 7 chakras no corpo. E tem um chakra que eu gosto muito, que é o chakra do coração, que é o cardíaco, de cor verde. E eu falo que a intuição muitas vezes está associada ao chakra frontal, do terceiro olho, ali no centro da testa. Mas isso não é intuição. Intuição é o quê? Escutar o seu coração. E, gente, de verdade, coração partido nunca matou ninguém. Então, em vez de você fechar esse coração porque você já sofreu, porque te magoaram, porque aconteceu um monte de merda na sua vida, escancara. Espalhe amor por aí. O mundo precisa de amor. Então não retrai, escancara. Cada vez mais, escancara, abre. Deixa as coisas acontecerem. E você vai ver como sua vida vai ser muito diferente. Está no caminho certo. Tire aqui a sua carta do baralho. Vamos ver se as cartas facilitam a sua vida. Você teria algum recadinho final, alguma coisa que você gostaria de falar? E também deixar o seu contato, como é que o pessoal te encontra pelas redes sociais, pela internet afora. Então, vamos lá. Recadinho final, cara. Primeiro de tudo, agradecer essa oportunidade. Antes de mais nada, de ser seu amigo, né? De você me tratar como um amigo, de poder te tratar como um amigo. Porque, como eu disse no começo, não é rasgação de seda. Você foi um ídolo para mim. Você, quando eu comecei a hipnose, foi um cara que me inspirou. Então, hoje eu tenho orgulho de falar que sou seu amigo. E agradecer essa oportunidade de coexistir com todas as pessoas maravilhosas desse momento da Terra. Agradecer a oportunidade de estar a serviço da vida, né? Porque eu falo que eu sou só um funcionário aqui da vida, né? Faço terapia, tudo, mas eu sou um funcionário aqui. Eu só sou responsável por pagar a conta do aluguel. Mas eu sou funcionário aqui, eu trabalho por um propósito que está acima. E, cara, meus contatos, você me acha no Instagram, @vinifranca, VINY Franca, tudo junto. Lá eu tô colocando muito conteúdo voltado à psicoeducação, que eu falo que é o corpo de conhecimento. Que se a pessoa tiver num estágio legal, conseguir incorporar todo aquele corpo de conhecimento, muito provavelmente ela nem precisa chegar para fazer uma terapia comigo. Maravilhoso. Cara, eu fico feliz demais em ter você como amigo também, porque a hipnose, né, me aproximou de pessoas maravilhosas, me deu amigos maravilhosos e viver esse universo de transformação é simplesmente maravilhoso. E eu também sou muito grato pela oportunidade de estar vivo com todas essas pessoas nesse planetinha, nesse exato momento, poder compartilhar um pouco dos nossos pensamentos aqui nesse espaço. E só para finalizar, deixar os meus recados finais. Para quem não me conhece, eu sou o Brandon Augusto, sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnoterapia há mais ou menos 6 anos. E no meu site você encontra mais informações sobre o meu trabalho. Tem um canal no YouTube, tem um canal no Telegram com vários áudios de auto-hipnose, tem bastante vídeos no YouTube de hipnose, de auto-hipnose, tem bastante conteúdo na internet. E também tem o meu Instagram, @BrandonAugustoBH. Também tem o Instagram da 3M Podcast, que é 3M Podcast, @3M Podcast. E lá você pode interagir com o pessoal, né, a galera aí que tá, essa comunidade que a gente está montando, que a gente está construindo, desse universo que nós estamos criando nesse podcast. E também tem os meus treinamentos, você pode encontrar lá no meu site, que é o www.brandonaugusto.com.br. Então, eu aguardo vocês
no próximo Papo Livre. Até mais.